Bom, essa atividade é para entregar dia 24 de abril, né? Estamos na fase 4 agora. Estamos chegando perto do final. Pense que só temos mais a fase 5, tá? A fase 4 é para a gente falar um pouquinho de pessoas, tá? Eu não vou ler esse texto inteiro, porque é importante você entender alguns detalhes que eu vou te explicar em relação a como você vai desenvolver essa parte de pessoas. Porque veja, quem vai trabalhar na empresa? Ah, vai trabalhar você e seu irmão. Ah, vai trabalhar vocês 2 sócios, 3 sócios e mais uma pessoa que vai ser contratada, né? Ou mais 2 pessoas. Porque dependendo da empresa, a gente no começo faz um desenho de que a gente vai contratar um monte de gente e tal. Só que a gente precisa lembrar que contratar pessoas é custo e não é baixo, né? Então, mas nós vamos terceirizar as pessoas. Legal. Aqui você vai entender sobre isso, né? Que é mais ou menos o que eu estou falando. São essas decisões que você vai ter que tomar sobre quem vai trabalhar na sua empresa. Quando você colocou lá seus parceiros chaves, algum deles são pessoas que você pensou em contratar para a empresa, né? Alguns deles pode ser que sejam alguns dos que você precisa contratar pode não necessariamente ser uma pessoa-chave, né? O que é uma pessoa-chave? Por exemplo, o desenvolvedor. Olha, vamos num exemplo muito mais agora nosso. Se eu não tivesse uma pessoa que pudesse estar atrás de uma câmera gravando, né? Eu não tinha essa gravação para passar para vocês. Então, essa pessoa que está gravando hoje é uma pessoa-chave, né? Porque ela está gravando e ela que vai dar uma pequena melhorada, passar uns cremes na minha cara no computador para eu ficar parecendo com 20 anos. Entendeu? Então, esse profissional é chave. Sem ele não funciona. Então, nossa sala de aula aqui não existiria. Pensa nisso quando você pensar nos seus funcionários, tá? Só contrata no início, então, só contrata aquilo que é muito essencial, tá? E CLT. Terceirizado, aí você, para fazer alguma coisa funcionar, de repente você pode pegar um terceirizado, né? Pode pegar um estagiário, que se você precisar trocar, é uma mão de obra que você tem mais facilidade para isso, né? É menos experiente, então você tem menos dificuldade de encontrar. Às vezes você pega alguns estagiários que são maravilhosos, então a troca deles não é tão simples como a gente pensa por um outro estagiário, né? Tem alguns estagiários realmente que são muito bem preparados. Na época da incubadora eu tive alguns que realmente fizeram muita falta na hora de sair, deram muita pena para mim. Bom, aqui ainda lá, necessidades adicionais que você possa ter, serviços terceirizados. E é importante a gente ter uma projeção dos custos operacionais em pessoal. Mão de obra própria tem custos. Terceirizada tem custos mais baixos, tá? Mas eles costumam, num valor nominal, às vezes ser um pouquinho mais alto, mas no final da conta, no final do mês, no final do ano, o preço é um pouco diferente. Eu vou tentar demonstrar isso por essa planilha. Essa planilha, você vai encontrar na parte de planilha financeira, uma das janelas embaixo no Excel, chama pessoal, tá? Lá vai estar essa planilha. Essa planilha, se você quiser focar nela, é a projeção de custos operacionais em pessoal. Ela está dividida em 3 anos, tá bom? Aqui eu estou mostrando para vocês o primeiro ano. Aqui em cima é quem você vai contratar CLT. Aqui embaixo, custos com terceiros, você vai contratar quem não é CLT. Estagiário entra aqui embaixo. Vocês, sócios, não entram aqui. Mais na frente
no próxima fase, na fase 5, eu vou mostrar para vocês aonde entra o ganho de vocês, que não chama salário, chama prolabore. É importante aqui, ó, tá? Tanto no CLT como no terceirizado, você colocar a função. Vou colocar um exemplo que todos vocês têm que ter no projeto. Contador. Então você vai pôr aqui contador. Quantos contadores você tem? Né? Um só. Quando a gente começa o negócio, a gente não contrata um contador CLT e vê o salário do contador para contratar. A gente vê um escritório de contabilidade que você vai contratar ele para prestar serviço para sua empresa. Geralmente o custo dele é mais ou menos meio salário mínimo. Às vezes até um pouco menos quando você está começando a empresa, porque você não tem faturamento, você não tem documento. Na maior parte das vezes você não tem nem funcionário, né? A empresa é você e você, ou você e seus sócios, então ele cobra mais barato. Então aqui, contador, vamos imaginar que você vai pagar para ele R$400, tá? Você fez isso, aonde tem esses risquinhos, na planilha lá também tem, isso aqui eu puxei de lá, tem fórmula, tá? Então ele vai calcular aqui e vai multiplicar por 12, que é teu custo anual, tá bom? Aqui embaixo, vamos imaginar que você tenha mais terceirizados, aqui você tem faxineira, você tem um estagiário, pode lá no arquivo que você vai encontrar no Moodle, que está no Excel, ele tem mais linhas. Eu diminui a quantidade de linha para poder ficar aqui a tela toda, tá bom? Então, você vai ter aqui, por pessoa, o total do gasto mensal. Aqui vai ter o total do gasto anual, que ele faz sozinho. E aqui você tem o total do custo de mão de obra mensal, que a sua empresa vai precisar. E o total de custo de mão de obra que a sua empresa vai ter no ano, tá bom? Isso é o primeiro ano. Na planilha lá é dividido em 3 anos, tá bom? Aqui é o segundo ano. O segundo ano é a mesma distribuição, mas pode ser que se você tem uma projeção de, no primeiro ano, produzir, vamos pensar em camiseta. Primeiro ano você vai produzir 1000 camisetas. Você precisa de quantas pessoas para dobrar, embalar e um e-commerce de camiseta e mandar embora? Você precisa de você e seu sócio. No segundo ano, você passou a tua projeção é vender 10.000 camisetas mês. Você está aumentando 10 vezes o volume. Claro que só vocês dois não vão dar conta, né? 1.000 por mês, mas 10.000 por mês, talvez vocês precisem de mais 1, 2 pessoas para ajudar a embalar, distribuir, porque tem que pegar os pedidos, tem que organizar, tem que fazer encomenda com a malaria que faz a camiseta, enfim. Tem toda uma logística que a empresa vai precisar contratar. Então, aqui você aumenta a quantidade, tá bom? Beleza? Cuidado, fornecedor não é aqui que você coloca. Aqui é mão de obra. Então é o contador, é a faxineira, é o estagiário, é a recepcionista, tá bom? O segurança, o motorista, vai que você tem que ter um caminhão para alguma coisa, o motorista desse caminhão, o ajudante de entrega, se for o caso, é mão de obra da empresa, tá? Se eu for contratar, vou comprar partes e peças e tem uma pessoa da empresa que vai montar, mas você está comprando as partes e ele tem que entregar montado. Isso aí é o custo da partes e peças, tá bom? Não é mão de obra sua. Beleza? Era isso que eu tinha para explicar sobre pessoas. Eu preferi separar pessoas da outra parte da planilha para ficar um pouco mais fácil você digerir, tá bom? Então, faz essa parte de pessoas, olhe bem a tua empresa, projete bem o que você quer fazer com ela, quanto você pretende crescer. A planilha de pessoas tem 3 anos, primeiro, segundo, terceiro. Toda a planilha financeira é dividida em 3 anos. Faz uma projeção pensando de uma maneira adequada, né? Quanto você cresceria por ano,
né? Faz essa projeção. Se você tem na família quem tem empresa, é um grande momento de conversar, aproveitar, né? Fazer uma ligação, ou se é seu pai, sua mãe, sentar, conversar um pouco sobre isso. Legal? E, se for o caso, de repente, o seu projeto pode fazer da própria empresa da família, esse projeto, né? Por que não? Tá bom? Nas circunstâncias atuais, talvez até ajudasse vocês a pensar ou repensar a empresa depois dessa situação toda que a gente está vivendo. Tá bom? Um abraço e até a próxima.